Vamos, hoje à noite, falar sobre esse tema. Deus quer que você seja perfeito. Me assustou você? Então, quero começar te assustando. Se você não for perfeito, não vai entrar no céu. Assusta mais ainda, né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas vou fazer cara de susto. É bom de fazer cara de susto? Faz aí. A Aparecida fez uma ali, né? Mas eu quero começar te assustando para terminar te alegrando. Você concorda comigo? Amém? É melhor assustar primeiro e alegrar no final. Tá? Por quê? Porque o pensamento de Deus sobre perfeição não é o pensamento que você teve agora, que nós temos. Você é perfeccionista? Você exige perfeição de você mesmo? Você é aquela pessoa que, quando vai fazer uma coisa, se ficou um detalhezinho que você não gostou, você desfaz tudo de novo e desfaz 20 vezes, até quando você olha assim, você fala, está perfeito. Né? Você é perfeccionista com seu cônjuge? Tá? Quando nós falamos que Deus quer que você seja perfeito, que se você não for perfeito, você não vai entrar no céu, não é nesta visão que normalmente nós temos de perfeccionismo humano. Porque o pensamento comum sobre perfeição engloba três coisas. Uma pessoa que não comete erros, isso é impossível. O único que conseguiu isso foi Jesus. Uma pessoa que não fala nada errado, novamente, vai lá, vem cá, por mais que nós venhamos policial nosso falar, sai alguma coisa dos nossos lábios que não deveria ter saído. E a terceira coisa, uma pessoa que nunca pensa nada errado. Então, para nós, uma pessoa perfeita é assim. Se biblicamente uma pessoa perfeita fosse assim, nenhum de nós iria para o céu. Não é verdade? Sem chance. Não é? Então, mesmo Jesus morrendo na cruz, se Deus esperasse essa perfeição de mim e de você, sem chance de irmos para o céu. Mas não é essa a perfeição que Deus espera de nós. Então, vamos conhecer qual é a perfeição que Deus espera de nós? A perfeição que Deus espera de nós é possível alcançá-la. Tá? Ele não requer de nós uma perfeição inalcançável. Mas aonde você pode conhecer essa perfeição que Deus espera de nós? É na palavra. Então, Bíblia na mão, eu quero mostrar para você 4 passagens bíblicas que Deus fala de perfeição, e aí você vai entender, você vai aprender o tipo de perfeição que nós estamos falando, a perfeição que, se você não tiver, você não vai entrar no céu, mas ela é perfeitamente alcançável. A primeira delas, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Se o Ministério da Projeção for colocar os textos, não coloca na NVI, não, coloca na ARA ou outra. É 17, Gênesis 17, versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Essa é a primeira menção. Quando, pela primeira vez, Deus chega para alguém e fala assim: eu quero que você seja perfeito. Se Abraão já fosse perfeito, Deus ia pedir isso a ele? Pense agora. Né? Então, se Deus fala assim, eu quero que você seja perfeito, significa que ele não era. Vamos constatar
Gênesis capítulo 12, versículo 13, nós temos essa informação sobre Abraão. Ele fala para Sara assim: dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e, por tua causa, me conservem a vida. Abraão, pouco tempo depois de aceitar o seu chamado, ele está induzindo a sua esposa a mentir, né? Passa-se alguns anos, Gênesis capítulo 20, versículo 2. Agora, ele mesmo vai fazer a mentira direta. Disse Abraão de Sara, sua mulher. Vai falar para Abimeleque: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então, lá no Egito, ele induz a esposa a mentir. Aqui em Gerar, anos depois, ele está mentindo. E em Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 3, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Aqui Abraão, ele, por incredulidade, ele aceitou o recurso de Sara acerca de Agar, né? As irmãs tenham calma, tá? Do que eu vou falar agora, tá bom? Uma palavra assim, amiga para os homens. Mulheres são uma bênção na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Mas não é para todo o conselho que a esposa dá o marido ouvir sem consultar o Senhor. Deu para entender? Então, no Éden aconteceu isso, aqui também. Agora, a mesma coisa é válida para as mulheres, né? Porque no Novo Testamento, no livro de Atos, Ananias, ele dá a sugestão a Safira para mentirem a respeito do valor que eles estavam dando de oferta em decorrência da venda do terreno. E a Safira concorda com eles. Então, serve para o marido e serve para a mulher, né? O marido quer o bem da esposa, mas ele não é Deus. A esposa quer o bem do marido, mas ela não é Deus. Então, não é simplesmente porque o marido falou, já vai fazer sem consultar o Senhor, e não é simplesmente porque a esposa falou que vou fazer porque a minha esposa vai fazer sem consultar o Senhor. Porque pode haver sugestões que são contrárias à vontade de Deus. Mas o que é importante aqui é você ver que Abraão já tinha mentido 2 vezes e ele havia agido por incredulidade ao aceitar a sugestão de Sarai. Então, ele não era nada perfeito. E é por isso, então, que nesta ocasião, no capítulo 17, quando ele tem uma nova experiência com Deus, Deus o chama para uma aliança. Então, Deus está falando assim, não quero que você continue sendo o mesmo Abrão que você era até hoje. Daqui para frente, Abrão, eu espero algo diferente de você. Ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus estava pedindo a Abrão? Que tipo de perfeição? Deus estava pedindo a Abrão, falando o seguinte: Abrão, eu vou te considerar perfeito se a sua esperança e a sua expectativa de vida for inteiramente centralizada em mim.
porque era o que Abraão não tinha conseguido fazer até então. Deu para entender? Então, Deus faz uma aliança com ele naquele momento, a aliança da circuncisão. Deus dá a ele uma marca e fala: Abraão, você já mentiu 2 vezes, você agiu por incredulidade, né? Agora tem uma nova pessoa na história, tem Ismael. Não continue vivendo dessa forma. Eu espero de você uma mudança. Eu quero que você seja perfeito. Mas a perfeição era: Abraão, demonstre que você confia em mim. Então, se Abraão tivesse confiado mais no Senhor, essas coisas que você viu não teriam acontecido. Mentir 2 vezes, aceitar uma sugestão indevida da esposa. E essa perfeição que Deus pede de Abraão, Ele pede de nós também. Ele pede de você. Deus quer que você não apenas creia nele, mas que você confie nele. Deus quer que você considere que a sua esperança e que a sua expectativa de vida e de futuro estão inteiramente centralizadas em Deus. Essa perfeição dá para nós tomarmos a decisão de fazermos isso, não dá? Você não acha? Eu vou decidir hoje à noite que a minha expectativa de vida, que a minha esperança em relação ao futuro, ela está, de agora em diante, inteiramente centralizada em Deus e não em mim. Sim ou não? Não dá para fazermos isso? Dá para fazermos isso, tá? Então, essa é a primeira ideia de perfeição. Deus pedindo que Abraão centralizasse a sua esperança, a sua expectativa de vida, de futuro, inteiramente em Deus e na sua promessa. Segundo texto, vamos lá para Jesus falando sobre isso, Mateus capítulo 5, versículo 48. Ele está quase terminando o Sermão no Monte, quando ele fala sobre a necessidade de sermos perfeitos. Jesus fala assim, ó, veja que ele está fazendo um fechamento, uma espécie de conclusão. Então, o que vem antes nós vamos ter que considerar. Que ele fala assim, ó, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você ignorar esse portanto traz um peso que, se você levar em conta o portanto, não traz. Pegar só 5,48. Mas se ele está dizendo portanto, então essa recomendação que ele faz para eu e você sermos perfeitos como Deus é, ele tem a sua explicação nos versículos anteriores. Deu para entender? Então, vamos dar uma olhadinha para ver em que contexto Jesus está falando isso. Tá? Coloca então aí para nos ajudar, a projeção, por favor, a partir do versículo 43, tá? E aí vamos até o 48 de novo. É o capítulo 5, do 38 até o 48. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos.
Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Aí, olha o portanto, você vai entender a razão do portanto. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus não está falando para eu e você sermos perfeitos conforme toda a grandeza de santidade e majestade de Deus. Qual é o contexto que Jesus fala para sermos perfeitos como Deus é? De relacionamento com os nossos inimigos. Porque era o que ele estava falando, quando ele fala assim, portanto. Então, o que Jesus disse antes é o que ele aplica, falando, olha, sejam perfeitos. Ele está falando de como Deus trata aqueles que lhe são opositores. Como é que Deus age com essas pessoas? O que Jesus falou? Ele falou assim, olha, o Pai que está nos céus, Ele faz nascer o sol, Ele faz cair a chuva sobre... Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Ele estava dizendo o seguinte, olha, Deus não trata os seus inimigos como eles merecem. Deus trata com graça e misericórdia. Deus dá para eles o que eles não merecem. Aí você entende, aí quando Jesus fala assim, portanto, sejam perfeitos como Deus é, ele está dizendo o seguinte, faça o mesmo com os seus inimigos. Dê a eles o que eles não merecem. Manifeste a graça de Deus na vida dessas pessoas, fazendo para eles o que eles não merecem. Porque o seu Pai age assim. Se vocês agirem assim, vocês são filhos deste Pai Celeste. Deu para entender? Agora, nós entendemos que Jesus não está falando para eu ser perfeito, ipsis literi, como Deus é em todas as questões. Nunca pensa errado, nunca fala nada errado, nunca faz nada de errado. Mas Jesus estava falando desse detalhe. Vocês ouviram o que foi dito. Vocês devem amar os amigos e odiar os inimigos. Eu, porém, digo para não ser assim. E aí ele dá o exemplo. Olha como é o Pai Celestial de vocês. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e ele faz cair chuva sobre justos e injustos. Ele não retém a sua graça porque eles não merecem, mas ele justamente nos ensina que graça é dada a quem não merece. Por isso, é um favor que se faz imerecido. Não é? Novamente, se não é a perfeição, se Jesus não está falando para eu ser perfeito, em toda a dimensão da grandiosidade, da majestade de Deus, mas ele está falando, olha, nesse quesito de como tratar aqueles que são inimigos, nós podemos ser perfeitos como Deus é. Não é? Nós podemos, como diz um ditado popular, fazer o bem sem olhar quem. Mesmo que seja alguém que não te queira bem, mas se ela precisar, como todos precisam do sol, todos precisam da chuva, e Deus não fala assim, vocês são bons, eu dou sol e chuva. Vocês são maus, ficam sem sol e sem chuva. Se Deus fizesse isso, eles ficariam sem criação, ficariam sem alimento, né? Sem condição de vida. E Deus concede isso a todos pela sua graça. O que Jesus estava falando? Ele estava dizendo o seguinte, Deus vai considerar vocês perfeitos se o modo de agir, se o seu modo de agir com os teus inimigos for parecido com o modo de agir de Deus com os seus inimigos. Amém? Você pode dizer assim, entendi Mateus 5,48? Amém? Tá?
Então, Jesus não está falando, seja perfeito como Deus é, no sentido abrangente do termo, mas nessa questão. Ele fala assim, olha, se você resolver agir com os teus inimigos como Deus age com os inimigos dele, Deus vai olhar para você e falar assim, você está sendo perfeito como eu sou. Você age com graça com quem não merece, da mesma forma que eu costumo agir também. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos para o nosso terceiro texto. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 14. Não aparece a palavra perfeição direto, mas você vai ver que o contexto do texto fala de perfeição. Então, já está aí na tela, se você quiser acompanhar. Vamos lá do verso 11 até o verso 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, aí está falando, você vê que o assunto, o contexto é perfeição, né? Perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, tá? Então veja aí, é o mesmo sentido que nós vimos em Mateus 5,48, né? Houve um argumento e quer fazer um fechamento. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que perfeição está sendo falado aqui? Está dizendo o seguinte, o sistema antigo, o sistema do adorador sobre a lei, em que para adorar a Deus ele se purificava com sangue de bodes, com sangue de animais, ele era temporário, ele era passageiro. E que o sangue de Cristo é o sacrifício perfeito, de valor eterno, não é temporário, é para sempre. E ele está dizendo o seguinte, olha, os adoradores sob a lei, eles estavam sob imperfeição. Os adoradores sob a graça estão num sistema perfeito. A lei nunca poderia dar a consciência perfeita ao adorador, porque os sacrifícios tinham valor e efeito temporário. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que o sangue do Cordeiro de Deus, o que o sangue dos novilhos não podiam fazer, mas o sangue do Cordeiro de Deus, que é o sacrifício perfeito, que tem valor para sempre, pode dar a você, como adorador, uma consciência perfeita. Amém? Ministério de Louvor, acho que podia dar um amém melhor, né? Coisa interessante, o escritor de Hebreus está nos ensinando. Fala assim, ó, eles não podiam adorar a Deus com uma consciência perfeita. Nós podemos. Cadê o glória a Deus, irmãos? Não porque a capacidade está em nós e neles não estava, mas porque o sangue que cobria os pecados deles não tirava o pecado, mas o sangue que está sobre nós tira o pecado. Então, me dá uma consciência pura diante de Deus. Tá? Não é uma consciência perfeita, porque nós não readquirimos a consciência adâmica antes da queda, mas uma consciência livre do pecado, despojada do pecado. Então, Deus espera de nós que nós possamos prestar a Ele uma adoração perfeita, um louvor perfeito, não por causa da nossa capacidade, da nossa afinação,
Poxa, se eu dependesse de afinação para adorar a Deus perfeitamente, eu estava lascado, né? Mas a questão não é aqui, ó, nas cordas vocais. Se você faz parte do meu grupo, a questão está aqui, ó. Hebreus está falando, se você foi lavado pelo sangue de Cristo, você louva e adora com a consciência perfeita, purificada. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Deus se agrada daqueles que tocam bem, cantam bem, mas o que Ele olha é a consciência de quem está louvando e quem está adorando. Foi lavada pelo sangue do meu filho? Para mim, o louvor está perfeito. Amém? A cara rachada, acho que pode dar um amém mais gostoso, né? Que bom, estou feliz de saber disso, né? Deus não está preocupado em ouvir o tom da minha voz, né? Se eu sou afinado ou não, meu agudo, meu grave. Né? Deus está preocupado em saber o seguinte: quem está cantando para mim tem a consciência lavada pelo sangue do meu filho. Coisa maravilhosa, glória a Deus. E vamos terminar com o quarto texto. O apóstolo Paulo falando sobre esse assunto na carta aos Filipenses, que vamos começar a estudar na escola dominical domingo que vem. Venha à escola dominical domingo que vem. Você vai estudar essa carta aí impressionante. É mais uma carta que Paulo escreveu na prisão. Efésios terminou hoje. Filipenses começa domingo que vem. Capítulo 3, do 12 ao 15. Pode ser? Vamos lá, chegou. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então, você percebe que o contexto ele está falando de perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento e, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Obrigado. Então, Paulo aqui fala sobre a ideia de perfeição no sistema antigo da lei, em que a justiça era baseada nas obras. E o que ele aprendeu com Cristo, que a verdadeira perfeição é a justiça obtida pela fé. Deu para entender? Então, aí ele fala, irmãos, olha, eu continuo nesse caminho, sendo aperfeiçoado, mas não no sistema de que eu sou perfeito à medida que eu faço coisas certas. Devemos fazer coisas certas. Sabe por quê?
não porque nós nos tornamos perfeitos, mas para evitar prejuízos e desonrar a Deus. Deu para entender a diferença? Não é? Porque a ideia no farisaísmo é: vou fazer as coisas certas, mas acabava tendo glória própria. Não é? Então, devemos fazer as coisas certas, mas entender que isso não gera justiça própria diante dos olhos de Deus. Mas a justiça, Paulo fala, ela é obtida através da nossa fé no sangue de Cristo, naquilo que Cristo fez para nós. E essa perfeição não depende de nós, do que nós falamos, do que nós fazemos, mas da nossa decisão de colocar fé naquilo que Jesus é e naquilo que Jesus fez. Novamente, então, é uma perfeição que nós podemos apresentar a Deus, né? Porque não se refere ao que eu sou e ao que eu faço, mas o que Cristo é e aquilo que Ele fez. Então, quando a minha fé está em aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus fez, então, aos olhos do Pai, Ele me considera perfeito. E tudo isso Jesus obteve para nós na cruz do Calvário, e eu quero dividir com você os benefícios que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Tá? Primeiro deles, João 3,17, fala assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17 diz isso. Então, deixa eu voltar um pouquinho para ficar mais claro para você. O que Paulo está explicando aos irmãos em Filipos é o seguinte: os benefícios da perfeição que nós obtemos quando nós colocamos a nossa fé em quem é Jesus e naquilo que Jesus fez. Então, o que Jesus fez por nós? Morreu na cruz. Quais são os benefícios que Ele conquistou para nós na cruz? Então, aí é onde nós estamos. O primeiro é salvação da condenação. É esse versículo que eu li, João 3,17. Em Cristo Jesus, Deus não considera você inocente dos seus pecados, nenhum de nós. Mas em Cristo Jesus, Deus pode livrar você da condenação, salvar você da condenação que o pecador merece, porque o Filho dele recebeu no seu lugar. Deu para entender? Então, assim, o plano da salvação não é que eu não fui pecador e que eu sou inocente do que eu pequei. Não é para atribuir a mim nem a você inocência, mas é para nos salvar, nos livrar da condenação. Porque se alguém já foi condenado no meu lugar, uma condenação não precisa ser executada 2 vezes. Segundo benefício que Jesus conquistou na cruz para nós, é que se nós considerarmos Deus olha para nós como perfeitos, é reconciliação com Deus. Deus nunca foi nosso inimigo, nem mesmo antes da nossa conversão. Ele sempre nos amou, sempre cuidou de nós, mas nós não tínhamos um relacionamento com Ele. O relacionamento com Deus só é estabelecido mediante Jesus. Então, lá na cruz, em Colossenses 1,20, Paulo fala que Jesus estava conquistando isso para você, te dando a possibilidade não apenas de saber que Deus existe, mas ter um relacionamento pessoal com Ele. Então ele diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E aí inclui você. Então, Deus não quer ser apenas o seu Criador, mas Ele quer ser o seu Pai Celeste e ter um relacionamento contigo como filho. E Paulo está dizendo que isso Deus fez na cruz. Através do sangue do seu Filho derramado na cruz, Deus tinha o objetivo de se reconciliar você com Ele.
Terceiro benefício da cruz é o perdão dos pecados. Paulo fala isso em Efésios 1:7, ele fala assim: em quem temos a redenção pelo sangue. Foi na cruz que Jesus derramou o seu sangue por nós. Ele fala assim: a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Ninguém tem o perdão de Deus porque merece. Perdão não é dado a quem merece, perdão é dado a quem não merece. E o perdão de Deus só é alcançado através da obra de Jesus na cruz. Paulo fala assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue. É pelo sangue de Jesus derramado na cruz que você tem a redenção, a remissão de pecados, o perdão dos seus pecados. Então, se você não se apropriar desse benefício, não há razão para Deus te perdoar, porque o meio que ele estipulou é esse. O quarto benefício da cruz é a libertação da escravidão do pecado. A Bíblia ela quase que personifica o pecado, atribui ao pecado um senhorio. E Jesus falou que quem comete pecado se torna escravo dele. Em Romanos 5:8, Paulo fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, então ele está falando de cruz, por nós, sendo nós ainda... Desculpe, Romanos 6:6, tá? Então vamos corrigir aí. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Se você for lutar contra o pecado sozinho, quem é que vence? Você ou o pecado? É o pecado. Agora, se você se apropriar do que Deus fez na cruz, quando seu filho estava morrendo na cruz, Deus estava proporcionando a você a condição de você, com ele, vencer o pecado. Como? Você ser crucificado junto com ele. Seu velho homem está crucificado com Cristo. Seu velho coração, sua velha consciência, seus velhos pensamentos, suas velhas escolhas. E Paulo fala aqui em Romanos 6:6, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. Uma das provas que nós não estamos livres do pecado é quando nós decidimos parar e não conseguimos. Mas quando você reconhece o propósito de Jesus morrer na cruz, que além de te salvar da condenação, como nós já vimos, mas te libertar do pecado nesta vida, o pecado não ser mais senhor da sua consciência, o pecado não ser mais senhor do seu coração, o pecado não ser mais senhor dos seus sentimentos, não ser mais senhor das suas escolhas, dos seus desejos, mas o corpo do pecado ser crucificado com Cristo, para que você não sirva mais ao pecado, mas você sirva a Jesus. Então, é possível ser liberto do pecado, não por força de vontade, mas pelo poder de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O quinto benefício, na cruz, Deus revela o seu amor. Então, Romanos 5:8, Paulo fala que Deus prova o seu amor para com você, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não tem que fazer mais nada para provar que te ama. Se por acaso você chegou aqui hoje à noite pensando nisso, Deus, me mostra que me ama, abrindo aquela porta de emprego, me mostra que me ama, fazendo isso, fazendo aquilo. Esse é um tipo de oração que Deus não vai atender, porque Deus vai falar assim: eu já provei que eu te amo. Quando eu abro uma porta de emprego, não é para provar que eu te amo, é para provar que eu sou pai, o pai cuida dos filhos. Quando eu faço alguma coisa na sua vida, eu ajudo você a resolver alguma questão, não é para provar que eu te amo, mas é para provar que, como pai, o pai ajuda os seus filhos. Na verdade, nós não fazemos isso, nós que somos humanos, os pais ajudam seus filhos a resolverem os problemas, a encontrar as soluções, não é para provar que nos ama. Então, não há nada mais que Deus tem que fazer para provar para você que Ele te ama. Ele já provou isso quando o filho dele morreu na cruz do Calvário. Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Está provado e fim de papo. Nada disso de ter dúvida, será que Deus me ama?
Não precisa ter essa dúvida, não deve ter essa dúvida, porque ele já provou que te ama. O sexto benefício da cruz é a vitória sobre o mal. Em Colossenses 2,15, Paulo diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E isso, Paulo se refere que aconteceu no momento da cruz. Enquanto todos estavam debochando de Jesus, quando ele estava ali sendo crucificado, Jesus estava sendo desvalorizado, desconsiderado na cruz do Calvário. Todos estavam vendo ele desfigurado, como se ele tivesse fracassado do seu projeto, como se não tivesse dado certo os seus objetivos. Mas isso era aos olhos humanos daqueles que estavam ali, porque o mundo espiritual estava sendo vencido. Jesus, naquela hora, Paulo identifica ali naquele momento os principados, as potestades que nós vimos na carta de Paulo aos Efésios hoje de manhã, né? Que ele fala no início da carta e no final do capítulo 6 ele fala: a sua luta não é contra a pessoa humana, mas contra esses principados, essas potestades que nós não vemos, mas elas existem e são reais. Paulo fala que, olha, elas já foram vencidas por Jesus. Se você quiser vencer, coloca Jesus no seu coração. Porque aí você tem aquele que venceu. Não é pela sua capacidade, pela sua força, pelo seu esforço. Mas ele venceu e ele, habitando em mim, me torna vencedor. E o sétimo benefício da cruz é a esperança de vida eterna. Uma das melhores coisas desta vida é você não ter mais preocupação quando você morrer. Você tinha pensado nisso? Uma das melhores coisas que você pode ter nessa vida é você não estar mais preocupado quando for o seu último suspiro. Não é? Vocês sabiam que todo mundo que está aqui hoje à noite está na fila? Você fala: pastor, eu não adianta ninguém falar isso. Eu não estou, não, está todo mundo na fila. Tem uns que estão mais na frente, outros estão no meio, outros estão mais lá no finalzinho da fila, mas está todo mundo na fila. Não tem como evitar essa fila. Agora, está todo mundo na fila. Você não sabe qual é o seu dia. Mas você tem certeza da salvação? Você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza que teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que você deu o último suspiro, fechou os seus olhos, você vai estar com Cristo para sempre? Irmãos, quanto vale isso, essa certeza? Essa é a maior vitória que nós podemos ter nessa vida, não ter mais preocupação com a morte. Porque Cristo venceu o pecado e venceu a morte. E ele falou assim: para que onde eu estou, você esteja também. Onde Jesus está? À direita de Deus. Mas o inferno existe, o inferno é real. Quem não quer Jesus nesta vida, não vai ter Jesus na eternidade. O inferno é um lugar onde Jesus não está. Quem não quer Jesus no seu coração, não quer Jesus na sua vida, como vai querer estar no céu se Jesus está lá? Não gosta de Jesus, não gosta do seu nome, não quer nada com ele, mas quer ir para o céu? Mas quem está no céu? Deus Pai e à sua direita Jesus. Então, a Bíblia diz que em 1 João 5,11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Deus já te deu, mas se você não receber essa vida através do seu Filho, você não vai usufruir. O plano perfeito já foi concluído na cruz do Calvário. Isso já foi feito, mas você só se apropria quando você decide ter Jesus. Então, vamos concluir fazendo uma revisão rapidamente.
O que Deus espera de mim quando Ele pede que eu seja perfeito? Primeira coisa que nós vimos, o exemplo de Abraão. Eu vou te considerar perfeito se você for capaz de esperar eu agir. Não colocar, não se precipitar. Se você realmente confiar em mim, se você deixar tudo comigo, confiar plenamente em mim e nas minhas promessas, eu vou te considerar perfeito. Segundo exemplo que nós vimos, né, Jesus falando em Mateus 5,48, Jesus dizendo o seguinte, ó, se você agir com os seus inimigos como Deus age com os inimigos dele, você vai estar sendo perfeito com o Pai Celestial. Seja uma pessoa graciosa com todos. Pela graça de Deus, você foi perdoado por Ele e por isso você pode perdoar os outros também. Em terceiro lugar, nós vimos quando o apóstolo Paulo, ou vamos dizer, o autor de Hebreus fala sobre perfeição, de uma consciência perfeita na adoração, através do sacrifício de Jesus, o sangue derramado de Jesus tem um valor eterno e ele limpa a consciência do adorador e aí ele dá uma adoração perfeita e um louvor perfeito a Deus. E quarto e último que nós vimos agora, se você tornar real na sua vida tudo que Jesus conquistou na cruz para você, Deus te considera perfeito. Então, eu disse que eu ia começar a mensagem te assustando, que Deus quer que você seja perfeito, se você não for perfeito, você não vai entrar no céu. Mas eu acho que agora, se a cara era de susto no início, agora pode ser, ufa, estou mais tranquilo, porque essa perfeição não depende de mim, depende dele. Deu para entender? Não é uma perfeição no sentido de que você não vai cometer mais erros nenhum. Durante toda a sua vida aqui, por mais que você se esforce, vai lá, vem cá, você vai cometer algum erro. Você não vai ter nunca uma conduta impecável. Deus não espera isso de você. Ele quer que você sempre melhore, acerte cada vez mais, mas não se trata disso. Tenha uma conduta impecável. Não se trata também de você nunca mais falar nada errado, né? Nós estamos sujeitos à falha de juízo, a falar precipitado, a muitos erros em relação à fala. E não se trata de você ter sempre pensamentos perfeitos e nunca mais pensar nada errado. Então, essa perfeição impossível de nós alcançarmos, Deus não requer de nós. Então, mesmo sendo nós imperfeitos, nós podemos ir para o céu, porque a perfeição que Ele espera de nós vem dele mesmo. Amém? Tá? Então, não seja perfeccionista com você, não seja perfeccionista com seu cônjuge, não seja perfeccionista com ninguém. Por quê? Eu quero terminar dizendo isso. Se Deus fosse perfeccionista com você, comigo, nós não iríamos para o céu. Se Deus fosse ali, ó, em todos os detalhes, você não pode falar nada errado, você não pode fazer nada errado, você não pode ter um pensamento errado, senão aqui não entra. Tem chance. Então, por que você vai exigir isso de outras pessoas, o que Deus não exige de você? Por que você vai exigir perfeição do seu cônjuge, a perfeição que Deus não exige de você? Então, vamos ficar em pé, vamos orar. E antes de orar, eu queria que você repetisse comigo essas 4 ideias de perfeição que nós aprendemos hoje na palavra, tá? Para ajudar você a guardar.
Tá bom? Então, eu vou falar e vocês podem repetir juntos depois. Senhor, eu aprendi que ser perfeito é ser capaz de esperar Deus agir realmente confiando nele. Aprendemos isso através do exemplo de Abraão. Segundo, Senhor, eu aprendi que eu serei perfeito aos teus olhos se eu for uma pessoa graciosa com todos. Se eu agir com os outros como Deus age. Temos isso com Jesus, Mateus 5, 48. Terceiro, Senhor, a minha consciência pode ser perfeita diante de Ti, por causa da eficácia, do sacrifício e do sangue de Jesus. Hebreus nos ensinou isso. E Filipenses, vamos lá agora, o último. Senhor, eu quero tornar real na minha vida tudo que Jesus conquistou na cruz para mim. Amém? Senhor, o Senhor ouviu a nossa oração. O diabo quer que nós sejamos perfeccionistas conosco mesmos, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos irmãos. O diabo quer que nós venhamos exigir perfeição das pessoas, uma perfeição que o Senhor não exige de nós. E nos tornamos pessoas duras e implacáveis. Ao termos a luz da Tua palavra nesta noite, nós te pedimos perdão desse pecado, de exigir perfeição das pessoas de uma maneira que nem o Senhor exige de nós. Mas nós aprendemos que tipo de perfeição o Senhor espera de nós. E é uma perfeição que depende dessas 4 coisas. E nós queremos, Senhor, te agradecer, porque se fosse uma perfeição referente a não fazer nada errado, a não falar nada errado, seria impossível para nós. Mas essa perfeição que é obtida através do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, de uma decisão de confiar em Deus plenamente o nosso futuro e as nossas expectativas, de tratar os nossos inimigos como Deus trata os dele, essa perfeição nós podemos praticar. Ajuda-nos a crer naquilo que ouvimos e a colocar em prática. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.